paz do nosso Senhor estejam conosco. Amém? Amém? Eu sei que com a máscara eu não escuto vocês tão bem, então vocês têm que falar mais alto, né? Mas é muito bom estarmos juntos na presença do Senhor nessa manhã. Me alegro de ver cada um de vocês, né? Todos aqui da casa, da casa duplamente, né? Os membros da igreja e da nossa casa aqui do abrigo, são todos bem-vindos. É bom ter vocês aqui com a gente. Isso, muito bom. E dessa forma podemos cultuar o Senhor. Tivemos problema com a nossa internet, então não está sendo feito live, infelizmente, mas o culto está sendo gravado e por isso vai ser transmitido depois. A todos um bem-vindo também que acessarem esse vídeo depois. Que Deus te abençoe também ao participar do culto dessa forma, mesmo que seja em outro horário. Que bom que você está assistindo, que bom que você está com a gente. Então, queridos, sempre temos essa nossa preocupação, nós temos pessoal idoso, pessoal do grupo de risco que não pode estar aqui e que gostaria muito de estar aqui. E por isso, então, essa preocupação de gravar o culto e de transmitir, e nós, então, estamos ligados dessa forma. Queridos, eu quero ler uns versículos do profeta Jeremias que falaram muito ao meu coração hoje cedo sobre quem nós somos como igreja, como povo de Deus. Jeremias capítulo 31, os primeiros versículos diz assim: naquele tempo, que tempo é esse? Naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Opa, Deus está falando com as famílias de Israel. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. E aí o profeta continua falando sobre a relação de Deus com o seu povo, com o povo de Israel, ao qual ele tanto ama. E aí eu me perguntei, onde é que eu entro nessa história? Porque aqui está falando de Israel, aquele povo lá de 2000 e tantos anos atrás. Mas então nós vamos para o versículo 31. Versículo 31 de Jeremias 31. Estão chegando os dias, naquele tempo, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Deus está fazendo uma nova aliança. Mas, de novo, uma aliança com Israel, com a comunidade de Judá. E como será essa aliança? Versículo 33 e 34. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É a nova aliança prometida através do profeta Jeremias para o povo de Deus. E de novo a pergunta, quem é esse povo de Deus? E aí, claro, a gente vai para o Novo Testamento e olha lá para os últimos dias, para o último momento de Jesus antes da cruz. Ele pega o pão, agradece, e depois ele pega o cálice, que era a celebração da Páscoa. E o que ele diz quando ele vai agradecer pelo cálice? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança prometida por Deus através do profeta Jeremias, ela se concretiza com Jesus na cruz. E aí essa aliança alcança a todo aquele que crê no Senhor Jesus, que recebe o perdão dos pecados e que agora pode dizer a Deus, tu és o meu Deus, eu sou do teu povo. Amém, queridos? Somos esse povo de Deus. Estamos juntos aqui hoje para celebrar o nosso Deus, para cultuar a Deus. Por isso, toda a glória, todo o louvor a Ele, e que o Senhor continue falando com todos nós nesse culto, nessa manhã. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor e entregar
entregar esse culto, essa celebração ao Senhor. Abra o teu coração, deixa o Senhor falar ao teu coração, que você possa trazer ao Senhor a adoração pura, que Ele é digno. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de nos reunirmos na Tua casa, na Tua presença. E a Tua casa é aqui agora, porque aqui estamos buscando a Ti, mas a Tua casa também é lá onde Teu nome é invocado, seja assistindo a esse vídeo, seja nas igrejas onde hoje, agora tem culto ou depois tem culto, seja em cada coração que Te busca e que se prostra diante de Ti em adoração. Por isso, muito obrigado por Tua presença aqui no nosso meio. Consagramos esse lugar, esse momento a Ti, para que Tu sejas, em primeiro lugar, exaltado e engrandecido, mas também para que Tu fales aos nossos corações. Pai, Tu conheces a necessidade de cada um de nós, de todos nós. Cada um de nós tem necessidade. Necessidade da Tua presença, necessidade do Teu toque, necessidade de uma palavra que venha falar conosco, necessidade de uma direção para alguma situação difícil na nossa caminhada. Obrigado. Contamos contigo, Senhor. Passeia no nosso meio, usa esse momento para ministrar nossas vidas, trazendo força, ânimo, restauração e cura. Mas acima de tudo, Pai, Teu nome seja exaltado e no precioso nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Vamos louvar o Senhor com o Ricardo hoje. Que bom que você está aqui, Ricardo, e que Deus te use e Deus te abençoe nesse momento juntos. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Saudade de estar aqui junto de novo. Eu também sou fã dos cultos matinais, então assim, gosto de estar de manhã. Existe uma personagem da literatura que ela se chama Poliana, que não é a nossa Poli, né? Mas ela é poliana também. E a característica principal dela é que ela sempre vê o lado positivo em tudo. Se eu lembro bem da história, a única coisa que ela não gostava eram de moscas, porque trazem sujeira nas suas patinhas. Mas ela sempre via o lado positivo. E o lado positivo da gente estar distante é que vocês não precisam ficar de braços cruzados. Vocês podem abrir os braços, podem dançar, podem se mexer. Então aproveita esse espaço, porque não é sempre que a gente tem, não é todo domingo que tem. Então pode abrir os braços e vamos adorar o Senhor. Vamos dizer Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. Louvores surgem, olhos se voltam a Ti. Voltamos a Ti. A esperança brota, corações clamam por Ti. Amamos a Ti. Ao Te vermos, nossas forças novas são. Em Tua presença, nossos medos levados são, levados são. Hosana, Hosana, Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana. Estar entre nós, Tu és bem-vindo, Jesus. Ouça o som dos corações voltando a Ti. Aleluia! Voltamos a Ti. Teu reino, quebrantados novos são. Eu novo sou. Ao Te vermos, nossas forças novas são.
Em tua presença nossos medos levados são, aleluia, levados são. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, vem estar entre nós, tu és bem-vindo, Jesus. Ao te vermos, nossas forças novas são. Em tua presença, nossos medos levados são. Ao te vermos, nossas forças novas são. Aleluia. Em tua presença, nossos medos levados são, levados são. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, vem estar entre nós, tu és bem-vindo, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Ao te vermos, nossas forças novas são. Tu és bem-vindo aqui, Senhor Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e dia de louvor, dia de celebração, aleluia. Este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de louvor, dia de celebração dentro do meu coração. Este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de louvor, dia de celebração dentro do meu coração. Este é o dia de proclamar e com os lábios entoar um cântico novo ao Senhor, celebrando seu amor. Que toda a terra saiba que hoje é um dia de júbilo. Este é o dia, este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de louvor, dia de celebração dentro do meu coração. Toda a natureza está louvando, as árvores e os pássaros estão saudando com alegria ao Criador, celebrando seu amor. Toda a terra saiba que hoje é um dia de júbilo. Este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de louvor, dia de celebração dentro do meu coração. Que toda a terra saiba, que toda a terra saiba que hoje
que é um dia de júbilo. Aleluia! Dia de celebrar, dia de celebração diante do Senhor. Amados, vamos agora trazer com alegria, com gratidão nos nossos corações, vamos trazer nossa oferta. Nós ainda vamos cantar mais 2 músicas, então dá tempo, né? Você vem um, vem outro e tal, e vamos assim, celebrando ao Senhor, trazendo nossa oferta de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e pelo que ainda fará nas nossas vidas, amém? Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus, em silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Aleluia. Aleluia. Nós estávamos cantando essa parte aqui agora. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Nós estamos numa época que a gente está de máscara quase o tempo todo. Eu tenho feito fisioterapia e essa semana a gente estava conversando que a gente ainda não se viu. A minha fisioterapeuta e eu, como eu comecei no meio aqui dessa coisa, a gente não viu direito a face um do outro. Se depois, mais tarde, a gente passar um pelo outro na rua, já é capaz da gente não se reconhecer. Mas a face de Deus, amados, nós não precisamos enxergar olho, boca, nariz, ouvido. Nós reconhecemos pela presença de Deus, amém? Nós não precisamos enxergar o rosto. Como é que ele é? Será que ele tem olho azul? Será que tem olho verde? Será que tem olho? Né? Bom, tem olho porque diz que os olhos do Senhor repousam sobre toda a terra. Aleluia. Nós não precisamos nos preocupar. Tem revistas hoje científicas que se preocupam se Jesus era moreno. Porque ele era na Palestina, então ele era moreno, não era como é retratado, com pele clara. Que diferença isso faz para a nossa fé, amados? Nenhuma. E eles acham que estão fazendo assim uma revolução no cristianismo. A face de Deus nós conhecemos quando nós nos aproximamos do Senhor. Amém?
Amém? Aleluia. E Deus tem prazer em estar conosco. Deus tem prazer em ter comunhão. Deus tem prazer em que nós estejamos diante dEle. Vamos declarar isso. Na tua presença eu quero estar. Na tua presença que eu sou fortalecido. Aleluia. Em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, eu quero ir onde as grandes águas não me afoguem e firmar meus pés na rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queime, em tua presença, ó Deus, em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, quero me esconder onde as tempestades não me alcancem e teu sangue me proteja. Eu quero estar onde o mal das trevas não me toque, em tua presença, ó Deus, em tua presença, em tua presença, sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, tu és minha fortaleza, tu és minha fortaleza, para sempre confio em ti. Sou teu filho, sou teu servo, eu sou teu filho e teu servo, e tu és minha força e canção, minha canção. Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença
é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus, em tua presença, 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 ó Deus, em tua presença, ó Deus. Aleluia, Jesus, em tua presença, Senhor. Em tua presença somos fortalecidos. Em tua presença a nossa fé aumenta. Em tua presença recebemos graça e misericórdia, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém. Podemos sentar, amados? Se alguém ainda quiser trazer sua oferta, ainda tem tempo. Como é precioso podemos estar na presença do Senhor. Amém, queridos? Como o Ricardo já falou, contemplar a sua face, não uma face física, mas a face da presença do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Obrigado, Ricardo. Obrigado à nossa grande equipe de louvor, né? Mas nós podemos adorar profundamente ao Senhor e louvamos a Deus por isso. Mais uma vez, todos são muito bem-vindos. Que bom que você está aqui conosco nesse culto, nessa linda manhã. Claro que eu preferia estar cultuando ao Senhor com muita chuva agora, né? Mas a gente tem que clamar ao Senhor e realmente pedir essa chuva para o Senhor, porque estamos precisando, em alguns lugares, muito mais do que nós. Gente, bem-vindo a todos. Que bom que você veio, que bom que estamos juntos nessa manhã. Mas a gente gosta de dar um bem-vindo especial e abençoar aqueles que estão pela primeira vez conosco. Então, quem está pela primeira vez conosco, levanta a mão, por favor, aqui. Temos dois, lá atrás. O Ademir, que é o educador social, que está aí acompanhando o grupo, que bom. O Jean não está pela primeira vez conosco, já esteve muitas vezes conosco, mas agora de novo conosco. Bem-vindo, Jean, Deus te abençoe. Quem mais pela primeira vez conosco aqui? Convidados, a mãe da Aline, é isso? Legal, bem-vinda, querida. Que bom. Podem ficar de pé vocês que estão pela primeira vez conosco. Eu quero orar por vocês, abençoar a vida de vocês, né? Que bom que vocês estão aqui, né? Eu sei que Deus tem um propósito muito especial na vida de todos nós, mas também na vida de vocês. E peço que o Carlos já venha vindo à frente, ele vai ministrar a palavra, mas vamos orar ao Senhor e vamos pedir que o Senhor abençoe essas vidas preciosas. Senhor nosso Deus, muito obrigado que podemos estar juntos cultuando ao Senhor e por todos que aqui estão conosco cultuando a Ti juntos, Pai. Mas eu te agradeço por esses que estão pela primeira vez conosco aqui no culto. Muito obrigado por suas vidas, obrigado por Tua graça que se manifestou e eles podem estar conosco aqui hoje. Por isso agora, como igreja reunida aqui, pedimos as Tuas ricas bênçãos sobre essas vidas preciosas, Pai. Que Tu te manifestes nesse culto, nesse dia, de uma forma muito carinhosa em suas vidas, trazendo resposta às perguntas do seu coração, trazendo paz à ansiedade que possa estar batendo, Senhor, trazendo direção e solução
para as dificuldades que estão enfrentando, por que não também trazendo cura e restauração nas enfermidades. Abençoa essas vidas preciosas que estão conosco hoje e nós te agradecemos de todo o coração por tê-los conosco. Obrigado por todos que aqui estão, Senhor, abençoa, Senhor, e abençoa-nos, Senhor, agora quando tivermos a ministração da palavra pelo Carlos, Senhor, palavra que Tu colocaste no coração dele, e agora abençoa-o ao transmitir essa palavra a nós e ao nosso coração, e que estejamos abertos e prontos para receber a Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, ok? E vamos à palavra. Está também transmitindo a palavra para aqueles que logo mais vão nos assistir, vão nos ver através da internet. E realmente nós estamos em um momento diferente, mas o que não muda é a palavra de Deus. Essa permanece a mesma, o nosso Deus permanece o mesmo e Ele está cuidando de tudo isso. Embora alguns possam até duvidar, mas Deus está no controle de tudo. Amém, irmãos? E todo esse momento, toda essa situação vivida por nós, acredito que pela primeira vez, com relação a um vírus, a uma pandemia que causa tantas restrições, tantas dúvidas, tantas discussões, e isso nos leva a muitos questionamentos. Além das famosas desavenças nos grupos de família, nos grupos de amigos, e isso, quando a gente começa a pensar, não nos leva a nada, que a gente vive num momento de exposição de ideias, e às vezes a gente defende aquela ideia de forma cega e esquece, no nosso caso, que somos cristãos, do amor cristão. E uma outra coisa que às vezes a gente esquece é que Deus está no controle de tudo. E a gente às vezes acha, e a gente ontem, nossa reunião do presbitério, estava até comentando isso, que nós fizemos um planejamento do ano, né? Temos o sentimento de que Deus colocou em nossos corações sobre estarmos expandindo, sendo igreja nos bairros, e todo esse momento que vivemos nos causa às vezes dúvidas se vamos fazer isso, se não vamos, mas o que foi dito Deus sabia de tudo que iria acontecer. E Ele permitiu esse sentimento, Ele permitiu essa vontade em nosso coração. Então, Deus poderia ter nos demovido disso? Poderia. E Ele não o fez. Então, Deus está no controle de tudo. E Deus conduz a nossa vida. E aí, pensando em tudo isso, né, eu comecei dentro das minhas leituras, eu gosto de alternar entre Novo e Antigo Testamento. Não é velho, né? Porque ele não passou, ele só foi escrito há mais tempo, e numa outra realidade, num outro contexto histórico, e para uma outra forma de agir diante de Deus, que foi mudada através de Cristo Jesus, que foi prometida lá no Antigo Testamento. Então toda a Bíblia está em paralelo. E pensando nisso, eu comecei a ter o sentimento de falar sobre a fé. A fé, ela é uma ação, né? E nós vamos falar sobre isso no decorrer
desse culto, no decorrer dessa palavra hoje. Então, a fé é uma ação. E o que é fé? O que é a fé? Se você está ali caminhando, aí alguém identifica você como cristão, e aí chega para você e diz assim: cara, eu queria entender o que é fé. O que você me diz o que é a fé? Como uma vez eu fiz um curso chamado Evangelismo Explosivo, e que o treinamento dele, aquelas questões que americano gosta, né, de ser tudo dentro do script, assim, treinado, né? Então, o nosso treinamento era que em 30 segundos você tinha que passar a mensagem. Porque depois de 30 segundos a pessoa bloqueia qualquer informação nova e que ela não aceite muito. Então, a gente tinha que treinar pregar o evangelho em 30 segundos. Né? E a gente treinava. E conseguia, às vezes, né? Então, pensando nisso, que você tem que dar uma resposta rápida para que a pessoa, no momento seguinte, ela tenha o interesse em te perguntar: eu quero entender um pouquinho melhor. Então, esse é o objetivo quando a gente tenta dar uma mensagem. Para quê? Para chamar a atenção, tipo chamada de notícia, né? Faz um chamado, às vezes você... Hoje em dia, né, nem abre na página, clica lá, né? Você tem uma notícia, já aconteceu isso comigo várias vezes. Meu, que interessante, eu clico lá, não fala nada daquilo que estava na chamada. Né? Foi só para fazer eu clicar, e conseguiram. Né? Então, você fazer a pessoa clicar no entender a fé. Como é que você vai fazer isso? Aí, eu peguei o texto lá de Hebreus 11, 1. E convido os irmãos a abrir. Aqueles que não estiverem com a sua Bíblia, nós temos aqui na transparência e na gravação também vai ter o slide. Então, em Hebreus 11, 1, a palavra de Deus diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aí você pode ficar assim: cara, mas ficou meio estranho isso para mim. Tudo bem, eu trouxe para um termo mais atual. Diz a mesma coisa aqui, tá? Eu não mudei nada da Bíblia. Eu só parafraseei. Diz o seguinte: fé significa crer nas promessas de Deus sobre o futuro, apesar das aparências do presente. Né? Olharmos para o nosso presente hoje. Por toda a situação, crise econômica, muita gente aí desesperada na empresa, muita gente preocupada com o seu negócio, muita gente preocupada com a saúde, parentes que estão infectados, né? Então, quando você ouve assim, a gente, né, no meio de amigos, uma pessoa postou que a sua irmã estava com Covid-19. Nossa, era um drama. Aí ontem já postou que é tranquilo. Ela, em menos de uma semana, ela já está bem, já está recuperada. Então, a gente está sendo levado a uma situação onde a gente fica desesperado. A nossa tendência é ficar desesperado. Mas Deus tem as suas promessas. E as promessas dele não mudaram. E mesmo com o presente sendo negro, às vezes, sendo obscuro, sendo incerto, as promessas de Deus permanecem, gente. E a gente não pode esquecer disso. Então, conforme diz o texto aqui de Hebreus 11, 1, e se vocês notarem depois, sugiro ler Hebreus 10, né, para se colocarem dentro do contexto. Então, em Hebreus 10 termina falando sobre os princípios de viver pela fé. Então, o autor de Hebreus vem falando sobre os princípios de viver pela fé. E aí ele entra em Hebreus 11, aonde ele começa a dar exemplos de pessoas que viveram pela fé, que são os chamados heróis da fé. Né? Tem até estudos sobre isso. Mas para não falar de todos os heróis da fé, né, eu vou falar de um só. Vou falar de Abraão. Aqui, por enquanto, está Abrão.
Daqui a pouco a gente vai mudar para Abraão, mas isso no decorrer do nosso contexto de palavra aqui. Então, Abraão, lá em 11:8, a palavra de Deus, em Hebreus 11:8, falei Abraão, né? É Hebreus 11:8, que fala sobre Abraão, diz o seguinte, aqui, é óbvio, já fala Abraão, porque está falando no futuro. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Aqui é um resumo da história que nós podemos ler a partir de Gênesis, a partir do versículo 12, e você começa a ler e vai lendo ali, vai no 15, 16, e vai seguindo a história de Abraão, que é a aliança que Deus fez com ele. Então nós vemos aqui, só nesse versículo, nós podemos dizer que Abraão demonstrou uma fé robusta. Pensa num homem de fé, né? Deus fez o chamado, disse, sai do seu conforto, termo que o pessoal gosta de usar hoje, né? Sai do seu quadrado, Abraão, sai da sua zona de conforto e cata suas coisas, seus empregados, seus animais, sua tenda e vai. Para onde? Vai. Pega e vai, eu vou te mostrar aí pelo caminho o que você vai ter que fazer. Abraão não teve dúvida. E vamos ver isso, como foi a conduta dele. Agora eu convido a todos a abrir em Gênesis 12. E nós vamos passear por alguns trechos de Gênesis, então deixe a sua Bíblia aberta ali. Nós vamos passear por alguns trechos de Gênesis, onde nós vamos ver um pouquinho da história de Abraão. Fiquem tranquilos, não será a história completa, né? Mas nós vamos ver um pouquinho, destacando o que eu gosto muito, irmãos, e eu repito isso aqui quase todas as vezes quando eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus, é que a Bíblia, ela nos dá exemplos de pessoas normais. O que coube a Abraão para cumprir o que Deus lhe pediu? O que precisou? O que ele precisou ter? Abraão teve fé. Abraão era a bolachinha mais doce do pacote? Não, ele era um homem de fé. Abraão não era pecador, ele não tinha cometido nenhum pecado até ali, e por isso Deus escolheu? Não, Deus o escolheu porque sabia, Deus conhece o coração. E ele sabia que Abraão, naquele momento, iria tomar um passo de fé. E é para isso que nós devemos estar preparados. Vai aqui o primeiro alerta. Nós devemos estar preparados para cumprir a obra de Deus quando Ele pedir. Isso que cabe a nós. Ai, Carlos, então eu tenho que passar lá nos montes, não sei aonde, fazendo um processo de santificação para que Deus possa fazer isso? Não. Você tem que estar conectado com Deus, estar disponível para que Deus te use. E foi o que Ele fez com Abraão. E nós vemos que nesse momento Abraão estava realmente conectado com Deus, porque ele entendeu o que Deus pediu e ele executou imediatamente. Ele não pediu um tempinho para Deus. E vamos lá então, começar a ver um pouquinho da história de Abraão, lá em Gênesis 12, no primeiro momento, de 1 a 5, nós vamos ler. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Notem o que o Werner leu no começo ali, sobre todos. Então veja que Deus estava fazendo uma aliança com Abraão, aqui, e ele já fala do todo. Ele não fala só do povo de Israel.
Ele fala que através de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E aí eu convido você que não leu ainda, a ler a história e ver como Deus foi desenvolvendo tudo isso para chegar até Cristo, que é onde nós vamos chegar, até o final dessa palavra. Partiu Abraão. Veja que a Bíblia relata como uma ação imediata. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão era menininho, adolescente. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Uns discutem que naquela época contava diferente, mas eu considero que ele tinha 75 anos vividos mesmo. E viver 75 anos naquela época, bem diferente de hoje, né? Hoje você tem convênio médico, tem uma assistência. Mesmo assim, é recente que a média de vida aí chegou aos 70 anos, 70 e poucos anos, né? Enfim, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Como vemos, né, e eu já falei, Abraão não teve dúvida em seguir a orientação de Deus. Saiu dali da sua terra, juntou suas coisas e foi. Seguiu firme, acreditando o que Deus havia prometido. E vejam que, como a Bíblia relata, e é nisso que nós vamos nos basear, que Deus não deu muitos detalhes para Abraão. Ele não falou assim, você vai passar por isso, você vai fazer aquilo ali e tal, você vai para aquele lugar lá, põe aí no seu GPS, no seu camelo, que você vai chegar nesse ponto. Não tinha nada disso. Pega aí essas coisas, e ainda que deixou levar as coisas, né? Porque Deus poderia ter dito, sai aí, só com uma reservinha de água e vai. Talvez poderia ter dito isso, mas não disse. Podia levar tudo. Levou até a mulher, né? Levou o sobrinho, e foi ele. E Abraão foi seguindo, como Deus pediu. Se vocês lerem lá a história, vão ver que teve algumas intercorrências pelo caminho, o rebanho começou a ficar muito grande e ele teve que se separar do seu sobrinho, enfim. E assim foi Abraão caminhando. E depois disso, Deus voltou a falar com Abraão. Nós vamos chegar lá, já dar um pulo grande, vamos lá para Gênesis 15, 1, 3. Porque de todo esse caminho, Gênesis 15, de 1 a 3, porque de todo esse caminho que Abraão estava percorrendo, ele começou a ficar meio cansado, já tinha se passado aqui, nessa fase, se eu não me engano, 10 anos, que tem alguns períodos longos que vão passando, e aí Deus volta a falar com Abraão. Num momento que Abraão tinha passado por uma batalha, Deus tinha abençoado ele tinha vencido a batalha, e aí Deus volta a falar com Abraão lá em Gênesis 15, 1 a 3. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, veja como ele já estava com mimimi. Ele já estava meio assim com relação ao que Deus havia prometido. O que nós lemos lá em Gênesis 12? Que Deus iria o abençoar, iria lhe dar tudo, certo? E aí aqui já, no capítulo 15, versículo 2, ele já começa a dar até algumas dúvidas. Porque daí ele diz assim, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos e herdeiro do que possuo de Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Quer dizer, ele já está dizendo assim, bom, o Senhor me prometeu, me dá a terra, me dá uma nação numerosa, mas aqui já passou um tempão, eu não tenho filho, o que meus escravos, meus servos é que vão herdar tudo que o Senhor está me dando? Como é que vai ficar isso, Deus?
Quer dizer, ele já está questionando a promessa de Deus. E muitas vezes nós estamos assim. Nós acreditamos num determinado momento em tudo que Deus nos prometeu. E na primeira dificuldade, na primeira dúvida, a gente já começa a questionar Deus. E aí a nossa fé começa a meio que balançar, que foi o que aconteceu com Abraão. Veja que ele não está fazendo uma coisa simples, não. Ele está questionando a aliança que Deus fez com ele. Ele está dizendo assim: o Senhor me prometeu herdeiros e não tem, como é que a gente vai fazer uma aliança? Ele está fazendo tipo como se fosse uma negociação. Olha, eu te dou isso, você me dá aquilo. E não foi isso que Deus fez. Deus disse que ia fazer e Deus faria e fará isso. Mas Deus, nessa hora, né, Deus poderia ter dito assim: ah, cara, Abraão, que fezinha sua, cara. Vou desistir. Ó, Abraão, sai Abraão, entra, sei lá, entra outro cara lá, porque Abraão não está jogando o jogo. Abraão não está bem. Eu prometi, ele não entendeu o que eu prometi para ele. Então, sai Abraão, eu vou pôr outro cara no seu lugar, porque já vi que a nação que vai sair de ti não vai sair legal, porque você já está duvidando agora no começo, cara. Mas Deus, na sua misericórdia, já no versículo 4 do capítulo 15, ele dá uma resposta imediata a Abraão. Eu falei invertido, né? É capítulo 15, versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Então Deus, na sua misericórdia, disse para Abraão: não reclama. Eu te disse que vou te dar herdeiro, você vai ter herdeiro, meu camarada. Calma, tudo a seu tempo. Tudo vai acontecer na hora que eu determinei. Nós vemos, irmãos, que muitas vezes nós queremos dar um jeitinho na fé. E existe um problema sério, que é uma inversão. Então, como nós vemos lá em Hebreus 11:1, a fé é acreditar em que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, apesar das dificuldades presentes. Muitas vezes nós queremos determinar o projeto para Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, sem ter a certeza que isso realmente está dentro da vontade de Deus. E aí há uma inversão, que é uma questão simples, para a gente deixar mais claro isso. Nós estamos em todo esse momento de restrições, houve determinações do governo, de faz isso, faz aquilo, não faz aquilo outro, pode reunir, não pode reunir com 1,5 metro de distância, tem que usar máscara e tal. E se surgiu, principalmente no meio evangélico, uma discussão gigantesca de que, não vamos seguir nenhuma dessas determinações, eu creio que eu posso me reunir, eu posso abraçar todo mundo, eu posso me aglomerar, que Deus vai me proteger e eu não vou ser infectado. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Tenho fé que Deus vai me guardar. Eu estou seguindo um projeto de Deus? Ou estou querendo fazer que Deus siga o meu projeto? Não estou dizendo aqui que nós não podemos colocar diante de Deus os nossos desejos. Não é isso. Podemos e devemos colocar tudo diante de Deus. Essa é a vida do cristão. Mas nós devemos acreditar que Deus vai nos orientar dentro do que é correto. E a fé, a base da fé, quando se fala em fé, é a fé nas promessas de Deus. Não é a fé nos meus projetos, que Deus vai abençoar os meus projetos. É por isso que muita gente se dá mal. Que fala assim: eu creio que é a vontade de Deus. E vai... Eu falo assim: o cara falou que era a vontade de Deus. Aí joga na conta de Deus uma coisa que foi uma ação sua. Deus
Deus não me abençoou, hein? Ó, Deus me deixou na mão. Deus não deixa ninguém na mão, irmãos. Deus, Ele faz e Ele executa aquilo que Ele promete, e Ele está mostrando isso para Abraão. Mesmo com a escorregada de Abraão, a primeira, nós vamos ver mais algumas aqui, Deus continuou dizendo: Abraão, eu vou fazer. A minha vontade é soberana e a coisa vai acontecer, meu amigo. Você vai ter herdeiros e você vai ter a terra prometida. A gente sabe que a história foi longa até chegar a isso, justamente por causa do pecado e por causa das escorregadas, não só de Abraão. Voltando a Abraão. Aí, seguindo um pouquinho mais para frente, toda a promessa, ele reconhece: ó, Deus soberano, realmente o Senhor está sobre todos, e ele reconhece tudo isso, mas aí chega um pouquinho mais para frente, lá em Gênesis 16, 1 e 2, já se passaram mais um tempo, e aí eles falam assim: meu, olha, o herdeiro, está difícil, eu já estou chegando nos 100 anos, e esse herdeiro não vem, a Sara também já não é mais uma menininha, como é que isso vai acontecer? E aí Sara tem uma ideia genial, né? Lá em Gênesis 16, 1 e 2, nós lemos assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Abraão não perdeu tempo, né? Abraão, imagina, né? A mulher falou para ele ficar com a serva, tá? Que era o costume da época, mas, né? Abraão esqueceu das promessas de Deus, e esse é o ponto. E falou assim: bom, eu acho que, Sara, eu acho que você tem razão, hein? É que Deus, né, a gente precisa dar uma mão, porque como é que vai fazer, né? Eu já estou muito velho, você está velha. Eu acho que é isso, então vamos lá. E foi lá, Abraão, e se deitou com a Sara, com a Agar, e cedeu à pressão do momento. Muitas vezes, o que atrapalha a nossa fé é a pressão do momento. E Abraão, pressionado, com medo de falhar no propósito de Deus, veja só, era Deus que havia prometido para ele, a ele cabia cumprir, e ele ficou preocupado falou: acho que para não deixar Deus na mão, né? Não vou falhar, eu vou atender o que Sara disse e vou ficar com Agar. Deu uma ajudinha para Deus. Será que deu? Na sequência, Deus volta a falar com Abraão, lá em Gênesis 17, 15 a 21. Disse também Deus a Abraão. Isso Deus está confirmando, reafirmando a sua aliança que ele já havia feito com Abraão lá no capítulo 12. Deus foi, como eu disse, foi trazendo uma sequência para ele. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostou-se, rosto em terra, riu-se de si mesmo. Esse riu-se de si mesmo, ele poderia estar zombando de si mesmo. Deus está falando que eu e a Sara vamos ter um filho agora, já nos 100 anos. Ele poderia estar rindo de si mesmo. Ele poderia estar zombando do projeto de Deus. Mas o que importa é que, no primeiro momento, ele deu outra titubeada. Deus estava falando com ele. E ele prostrou-se em terra em sinal de respeito a Deus, mas riu-se de si mesmo. E disse: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus. Aí ele tentou dar um jeito de novo. O cara insistente, né? E aí ele diz o seguinte:
permita que Ismael seja o meu herdeiro. Ismael é o filho dele com Agar. Veja que ele já tentou falar assim, Deus, eu já resolvi isso, fica tranquilo, Deus. Eu já resolvi. Eu e a Sara chegamos a um acordo, eu me deitei com Agar, já tem Ismael aqui, ó. Vamos, Ismael? Aí Deus deve ter olhado para ele e falado, Abraão, você não entendeu, né, cara? Você não entendeu ainda. E, então, Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, vou levar em conta o seu pedido. Né? Deus poderia não ter dado nada para Ismael, mas por misericórdia. E aí nós voltamos à misericórdia de Deus, gente. Como Deus é misericordioso. A Abraão cabia seguir o que Deus lhe orientou e ele ficou tentando dar umas voltinhas. E Deus, em sua misericórdia, diz o seguinte, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Veja que Deus, nesse momento, ele falou, vou ser mais claro com Abraão, porque ele não está entendendo. Então Deus já deu o nome, já deu até a data que Isaque iria nascer. Ó, eu vou dar o herdeiro. E a minha aliança é essa, meu amigo. Não adianta você querer ficar querendo mudar a minha palavra, querendo mudar o meu projeto, querendo dar um jeitinho no meu projeto, porque eu sou o Senhor. E as coisas vão ser do meu jeito. Mas eu sou misericordioso. E por ser misericordioso, eu não vou deixar de fazer nada por Ismael. Aí nós podemos olhar, meus irmãos, e dizer assim, puxa, Abraão foi um fraco, hein? Eu tinha uma consideração por Abraão, agora já estou meio na dúvida, né? Como ele questionou Deus, cara, Deus falou tanto com ele, Deus conversava direto com ele. E mesmo assim, né, ainda é colocado na Bíblia como um herói da fé. Mas é isso, meus irmãos, é isso que é maravilhoso na obra de Deus. É o fato de Deus usar pessoas normais, como nós, como eu, como você, para executar a sua obra. E a nós cabe estarmos à disposição de Deus. A nós cabe estarmos atentos a como Deus fala. Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer de nós. E a primeira forma é estarmos atentos ao que a palavra de Deus fala. É seguir o que a Bíblia nos orienta. É seguir o que Deus promete. Essa é a nossa fé. É a fé na palavra de Deus. A fé em todas as promessas que Deus fez em sua palavra. Ele prometeu que Cristo voltará para nos salvar. E essa é a nossa fé. Nós não podemos ter dúvida disso. Não podemos achar que Deus abandonou o mundo. Não podemos achar que o diabo está dominando tudo. Deus permite que as coisas aconteçam. Mas isso não significa que seu projeto mudou. Isso não significa que ele está longe de nós. E hoje, a promessa que Deus nos faz, da nossa terra prometida, é estarmos na vida eterna ao lado de Cristo. Amém? Essa é a promessa que Deus nos faz. E para nós atendermos ou estarmos dentro dessa promessa, o que é necessário? É necessário crer em Jesus Cristo. E sem combinar nada, o Werner trouxe ali no começo do culto justamente isso. A necessidade de crer em Jesus.
E agora eu convido os irmãos a irem lá para o Novo Testamento, lá para Filipenses. Desculpe, ele está falando em Filipenses, mas na verdade é o texto de Efésios 2, 4 a 9. Eu vou lendo as cartas de Paulo ali, eu acabo trocando mas ainda bem que está anotado aqui, né? Senão eu ia fazer vocês. Então, Efésios 2, versículo 4 a 9. É um texto que Paulo traz que, para mim, eu sempre vou a ele porque ele me faz lembrar o que eu sou e no que eu tenho que viver acreditando. E por que eu tenho que viver acreditando nisso? E Efésios lá, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz o seguinte: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio do quê? Por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Pela graça nós somos salvos. Deus nos mostra o caminho. Deus nos mostra em que nós devemos ter fé. A fé é que nós vamos estar assentados ali ao lado de Cristo. Essa é a promessa. Por mérito meu? Não. Pela graça, pelo amor. Ele está me dando o projeto. Meu papel é crer na palavra de Deus, cumprir o que a palavra de Deus me orienta. Cumprir como? No meu modo de viver, no meu modo de agir, no meu modo de de se colocar diante de Deus. É isso que Deus nos pede. Foi isso que Deus pediu para Abraão. Nós vimos um exemplo prático. Ele falou assim: olha, eu tenho um projeto para você. Vai que eu vou te dar, eu tenho uma promessa. Abraão pelo caminho foi tendo seus problemas, mas Deus pela sua misericórdia cumpriu. E Deus vai cumprir o que está prometido também, que é todo aquele que nele crê, vai estar na glória com ele. A nós cabe o quê? Ter a fé, crer. Vamos falhar? Vamos. Somos naturalmente pecadores. O que nós não podemos é acreditar, e essa é a ação desse mundo, essa é a ação do inimigo, que quando escorregamos, nós passamos a acreditar que somos indignos de estarmos diante de Deus. E isso não é verdade. Basta nos arrependermos e voltarmos para Deus. As consequências do pecado, é óbvio que vão permanecer. Deus não promete que vai tirar as consequências do pecado. As consequências do nosso erro, nós teremos que pagar por ela. Mas o que a gente não perde, se nos arrependermos, é a oportunidade de estarmos na glória com Deus. Isso a gente não perde. Mas temos que nos arrependermos. Temos que entender que o projeto de Deus é melhor. Como Abraão fez. Ele não insistiu. Ele logo percebeu que ele tinha cometido um erro ao arrumar Ismael. E ele entendeu que o projeto de Deus estava na sequência com Isaac. E é isso que nós precisamos fazer. Não podemos permanecer no erro. Porque aí sim, se permanecermos no erro, se permanecermos afastados de Deus, aí sim nós colocamos em risco,
porque nós não vamos ter a fé na promessa de Deus. Nós não vamos estar dentro do projeto de Deus. Você está buscando entender o projeto de Deus para a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Você se sente afastado de Deus? Você sente que você está em comunhão com Deus? Você sente a liberdade de sentar ou ali no seu momento de se colocar diante de Deus em oração, pedir para que Ele te mostre realmente qual é o projeto dEle para a sua vida? Como você está no seu relacionamento com Deus? Não esqueça, meus irmãos, que todos nós temos um projeto estabelecido por Deus. A nós cabe executá-lo. Amém? Vamos orar. Pai, te dou graças pela Tua palavra, pela Tua misericórdia. Vemos que o Senhor nos dá exemplos práticos, Senhor, de como o Senhor é misericordioso, de como a Sua obra é grandiosa, e de como o Senhor usa pessoas pecadoras como eu para executar a Tua obra, Pai. Clamamos, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja tocando em nossos corações, para que possamos compreender qual é o Seu projeto, qual é a obra que nós devemos executar, que nós permaneçamos firmes na fé em Ti, reconhecendo, Senhor, que tudo vem de Ti, reconhecendo o Seu amor, a Sua misericórdia, e que possamos estar olhando para Cristo todos os dias, para que possamos também ter a certeza de que estaremos na glória junto ao lado de Cristo, Pai. Te dou graças, Senhor, pelo Seu amor, pela Tua palavra, e clamo, Senhor, que Teu Espírito Santo realmente esteja conduzindo a vida de cada um de nós. E aquele, Senhor, que ainda não entendeu a necessidade de ter Cristo como o único e suficiente Salvador, que ainda não entendeu que a fé em Cristo é transformadora e pode mudar a sua vida, que possa, Senhor, nesse momento, ser tocado por Ti através do Teu Espírito Santo e possa compreender a necessidade de estar com Cristo em seu coração. Te dou graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Carlos, por essa palavra que nos desafia, que mexe conosco. E como o Carlos enfatizou muito bem, Abraão, um homem chamado pai da fé, e que se torna referência em Hebreus capítulo 11 como um exemplo de fé, mas que teve as mesmas lutas que nós tivemos. Passou por muitas provas. Teve vacilos, como se diz hoje em dia, mas ele sempre de novo voltou para o Senhor. Então, irmão, irmã, não sei como é que está a sua situação, a minha situação, mas se damos uma vacilada, o Senhor é fiel. Ele está aqui hoje falando conosco, para a gente pegar firme com Ele de novo. Amém, amados? Se essa situação toda nos faz abalar, ou se alguma outra coisa nos faz abalar, não se deixe abalar. Ou se abalou, volta para o Senhor. Volta para andar com o Senhor. Renova a tua fé no Senhor, como fez Abraão. Porque nós sabemos que ele continuou sempre de novo, firme. Em Hebreus capítulo 11, mais adiante, lemos: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova. As outras situações, Abraão se deixou levar pelas circunstâncias, mas teve um momento da prova. Quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? Então, muito obrigado, Carlos, por essa palavra de desafio para a nossa fé e de nós
continuarmos firmes na nossa caminhada de fé. Vamos em frente. Nós vamos terminando o nosso culto, mas não sem antes termos um momento especial de oração, de clamarmos ao Senhor por intervenção, por resposta. E como nós vimos aqui, Abraão creu que Deus é poderoso para ressuscitar, então Deus é poderoso para tirar essa pandemia do nosso meio. Deus é poderoso para curar os que estão enfermos com a Covid-19. Deus é poderoso para agir na nossa situação, nos guardando, nos protegendo. E por isso nós queremos terminar esse culto orando ao Senhor. Eu convido todos a ficarmos em pé. E eu estava lembrando da igreja de Jerusalém, em Atos. E lá em Atos capítulo 4, Pedro e João tinham sido presos, levados para interrogatório, e foi-lhes dito que não deveriam mais falar do nome de Jesus e assim por diante. E aí Pedro e João voltaram ao meio da igreja, a igreja estava reunida, contaram tudo isso que estava acontecendo, e o que a igreja fez? Ela se fechou, se desanimou, se encurralou e disse: oh, Deus, sabia que ia dar errado, né? Não, a igreja se uniu em oração. Atos capítulo 4, versículo 24 diz: juntos a uma voz oraram ao Senhor. Eu gostaria de aproveitar esse momento que nós temos um bom grupo de irmãos aqui reunidos hoje, para juntos a uma voz clamarmos ao Senhor pela situação que estamos vivendo, experimentando e pedindo por um milagre de Deus. Também queremos colocar a nossa querida Pri diante de Deus, né? Ela teve dificuldades essa noite, cólicas, e acho que ela ia para o hospital, não sei se temos... Não foi? Ah, então tá bom, graças a Deus, mas que Deus esteja restaurando a Pri. Então, queridos, o que eu gostaria de fazer com vocês é nós orarmos juntos. Juntos a uma voz, então, para não ter uma confusão de vozes, eu convido você a repetir a frase de oração que eu fizer. E dessa forma vamos fazer a uma voz, vamos fazer juntos. E você me ouve o pedido que eu faço, e se você pode concordar com isso, logo em seguida você repete essa frase em alta voz, clamando ao Senhor por ação no nosso meio. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Repitam comigo: Senhor nosso Deus, cremos que Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Tu és Senhor soberano. Nada foge do Teu controle. Também essa situação de pandemia, Tu és soberano. Tu és Senhor sobre tudo isso. E nós confiamos em Ti, Senhor. Mas sentimos a dor e a tristeza ao nosso redor. Por isso clamamos a Ti, Senhor, por cura e restauração daquelas pessoas que já estão sofrendo a doença. Vem com Teu poder de cura trazer restauração. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti para que Tu tires do nosso meio essa pandemia. Ou então, Senhor, que a vacina possa ser desenvolvida e assim possa haver imunização. E também clamamos a Ti, Senhor, para que medicamentos sejam desenvolvidos que possam trazer verdadeira cura e restauração. Senhor, confiamos em Ti. Tu és Deus Todo-Poderoso. A Ti toda a glória, Senhor. Senhor, lembramos também que aqui no sul do Brasil estamos passando por uma seca terrível. Tem misericórdia de nós. Manda-nos chuva dos céus para regar essa terra que tanto precisa. Senhor Deus, obrigado por tudo.
Tu sempre nos ouves. Esperamos em Ti. Confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Senhor Deus é poderoso. Amém? Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve a nossa oração. E nós vamos continuar firmes no Senhor. Amém, queridos? Levanta as tuas mãos para o céu e vamos dizer juntos: que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém? Um abençoado domingo a todos e culto de novo semana que vem. A todos um forte abraço.